Fala galerinha, tudo bem com vocês? Novamente estou aqui para alegrar sua manhã, sua tarde, sua noite. Não dá para saber, né? Que hora você vai assistir isso aqui. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, enfim. Uma boa aula a todos vocês. Que seja uma aula agradável, que encante, sensibilize, que te leve ao conhecimento e também ao deleite. Né? Porque estamos aqui para aprender, né? Aprender curtindo, aprendendo brincando, né? Ou aprender brincando, enfim. Bom, nosso último maravilhoso, delicioso e construtivo encontro, que foi a semana passada, nós falamos a respeito de ciclo do ouro. Gostaria muito de lembrá-los que a gente só começou a falar, gostaria não, vou lembrá-los, a gente só começou a falar do ciclo do ouro. A gente sabe que o ciclo do ouro é um ciclo econômico, né? No século XVIII. Foi nesse período em que o Brasil, na época colônia, forneceu a Portugal, e a gente vai ver também a Europa, esta magnífica, brilhante riqueza, o ouro. Mas só o ouro, professor? Veremos que não. Daqui também saíram diamantes, que também brilharam na Europa. Por quê? Porque nosso sistema aqui, galera, ou melhor, o sistema de colonização de Portugal é de exploração. Pouco ficava aqui de riqueza. Tudo ia para a Europa. Esse era o grande destino das riquezas do Brasil, se é que você me entende. Hoje, a gente vai continuar falando de ciclo da mineração, prezado, mas, especialmente falando da economia mineira. Eu sei que você deve estar olhando para mim falando assim, peraí, professor, economia mineira? Já sei. Nós vamos falar de ouro? Bom, sim e não. Sim, porque de fato o ouro, depois que foi descoberto, passou a ser a mais significativa riqueza desse Brasil colonial. Mas não vacile! Não teremos só ouro, teremos outras atividades. E é por isso que eu quero que você olhe com mais atenção, que você abra o seu coração com muita emoção. Vamos que vamos! Aula de hoje, economia mineira, sociedade mineira, consequências da mineração, que evidentemente pode machucar o seu coração. Então se ligue, fique atento, anote, escreva, enfim, vem comigo, porque tem. Tem sim, ideias. Queridos, vamos então falar da famosa economia mineira. Como você sabe, a principal atividade econômica do Brasil nesse período, ou da colônia, foi sem dúvida nenhuma o ouro. O que às vezes o aluno vacila, e esse é um vacilo imenso em história, é imaginar que só em Minas Gerais, encontraram ouro. Não, lógico, Minas Gerais vai ser o epicentro, dessa economia aurífera. Mas não dá pra gente dizer que só ali se encontrou, ou melhor, só ali tinha ouro. Ou ali, sim, foi o maior, território, região de exploração aurífera. Mas outros territórios também apresentaram essa riqueza fascinante. Mato Grosso e Goiás. Então bastante cuidado, hein? Vocês estão ainda no segundo ano de ensino médio, mas no terceiro isso faz toda a diferença. Para entrar ou não, justamente na universidade querida, amada, idolatrada, salve, salve. Vejam, queridinhos, regiões mineiras. Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, é a mais importante, então a gente destaca. Eu coloco aqui para vocês, olha aí, uma estrelinha, porque você precisa lembrar que Minas Gerais, sem menor dúvida, é a grande região mineira. Mas vamos encontrar também, galera, em Goiás, nós vamos encontrar também em Mato Grosso. Opa, professor, isso é importante? Claro que é. Mas, por que isso acontece? Veremos nas próximas aulas. Não fique aí chorando à toa. As características, pessoal, da economia mineira são fáceis. O mercado externo, ou seja, a produção ou extração para o mercado externo. Comentei com vocês que esse é o típico, clássico, sistema de colonização e exploração. Então, não era para ficar aqui. A não ser para as trocas regionais ali, os caras usam também isso para pagar as suas contas, as suas dívidas, claro. Mas o ouro vai para a Europa. Eu falo Europa, você está pensando Portugal, né, professor? Professor Portugal, né? Também. A característica econômica é também latifúndio. A ideia são grandes propriedades, mas para a extração de ouro. As minas de ouro.
Tudo bem? Bom, eu disse a característica principal, não significa dizer que não tenho aqueles garimpeiros, aqueles que invadem uma região e ficam ali com a sua bateia explorando a faiscação. Isso também, mas a característica geral, as grandes propriedades. E a terceira característica dessa economia, galera, mineira, é a mão de obra escrava. Eu coloquei um asterisco aqui para que você não vacile. Também temos a mão de obra livre explorando o ouro, né? São os garimpeiros livres. Mas, quando a gente fala em grande propriedade, a gente está falando, moçada, de mão de obra escrava. Então isso é predominante na economia mineira. Bom, você deve estar se perguntando aí, professor, peraí, mas essas aqui não são as características também da economia açucareira? Oh yeah, baby. As mesmas características nesse sentido. O que está mudando aqui? O que está mudando, evidentemente, é o tipo de atividade. Aqui a mineração, lá o açúcar. E os investimentos. Porque aqui se investe muito menos. Né? Investe muito menos. Lá você tem que construir uma casa, uma senzala, um moinho e tudo mais. Aqui não. Aqui o investimento é baixíssimo. Né? Baixíssimo. Ou seja, você ali, né, compra algumas picaretas, algumas bateias, não é isso? Alguns instrumentos ali para extrair o ouro. Nada mais. Então o investimento aqui é mais baixo. O que naturalmente atrai muito mais gente. Né? Por isso que a região mineira é uma região que vai atrair muito mais pessoas do que a região açucareira. Claro que não precisa produzir, né? É extrair. Isso também atrai muita gente nessa ambição, nessa ganância de ficar rico da noite para o dia. Mas tomemos cuidado. Tomemos cuidado. As características são muito parecidas nesse sentido. Ok? Vamos lá. Eu comentei com vocês que a principal atividade econômica, sem dúvida nenhuma, foi o ouro. Mas será que as pessoas em Minas Gerais comiam ouro? Professor, outro dia eu comi o ouro, uma delícia. É só colocar um pouquinho de ketchup, mostarda. E às vezes até, se você preferir, dar uma assadinha. Meia hora de forno. Ah, olha que delícia o ouro fica. A fritar às vezes, até na air fryer. Nossa, que sensacional. Cozido o ouro fica maravilhoso. Professor, para de brincar. Galera, eu tô brincando porque a gente tem que entender que, claro, que havia uma febre do ouro, uma corrida pelo ouro. Mas as pessoas precisam comer, beber, até mesmo transformar o ouro em alguma riqueza, ou transportar o ouro, porque o ouro não ficava no Brasil. E aí, falaremos das economias subsidiárias. Entenda economias subsidiárias, meus prezados, como economias secundárias. São aquelas economias que vão subsidiar, que vão então apoiar, né, que vão atender às necessidades da economia mineira ou da região mineira. São secundárias porque não são as primeiras, ou seja, não são as principais. São aquelas atividades econômicas que auxiliam a economia principal. Repito, auxiliam, secundárias, subsidiárias. O professor de vocês adora esse tipo de coisa. Sinônimos. E a gente amplia nosso vocabulário, prezada aluna. Espero que vocês estejam entendendo. Porque o que vem pela frente é esse trabalho. Não é difícil. Mas eu faço esqueminha para você curtir e de montão. Ai, ai, ai. Você vai curtir. Olha, o trabalho que eu tenho para que você não saia de uma aula como essa, né? Alone in the Dark, Lost in Space, Perdidão. É para que você bata o olho e fala, meu irmão, puxa vida, esse professor é o cara. Organizou bonitinho para mim. Deve ter levado um bom tempo. Vou ser sincero, galera. Muito tempo. Mas vale a pena. Se você está abrindo sorrisão aí, se você está aprendendo, poxa vida, eu fico muito feliz. Veja que legal. Economia mineira é a principal, lembra disso? E essas atividades que vocês estão vendo aqui ao redor são atividades complementares, subsidiárias. Eu troquei de cor aqui porque diamante não é subsidiário não, hein? Não é subsidiário não, hein? Mas o artesanato é, a pecuária principalmente, a agricultura. Essas são as duas, digamos, né, que recebem um nome, né, verdadeiramente de atividades complementares, né? Esta ao redor, vive ao redor, né? E esta também, mas essa é a principal, sem dúvida nenhuma, é a que rende mais riquezas. Vamos lá? A primeira delas aí, meus queridos, é a agricultura de subsistência. Eu disse agricultura de subsistência. Queridos, lembre-se que as pessoas precisam comer. Então, se produzia também no campo. Mas olha onde? No sul de Minas Gerais, uma região melhor para se plantar,
afinal de contas, um pouco distante ali de Vila Rica, né, hoje Ouro Preto, onde se extraía o melhor ouro, um pouquinho ao sul de Minas Gerais, ali perto da fronteira de São Paulo, ali a terra era um pouquinho melhor, porque se você sabe, eu acho que você sabe, a região de Minas Gerais é uma região cheia de acidentes geográficos, ela é montanhosa, não é uma região muito boa para se plantar. Tudo bem? Ali também você encontra muitas pedras. Vocês estão vendo aí os caras com as picaretas, na verdade, tirando as suas pedrinhas de ouro, não é? Aí você fala, professor, peraí, então no sul de Minas tem uma galera que vai produzir agricultura? Sim. E também em São Paulo, então no sul de Minas, São Paulo, pessoas irão se dedicar à agricultura, especialmente para vender na região mineira. Professor, mas por que eu não planto, tá, para atender só o meu consumo? Sim, a agricultura é de subsistência, claro que é de subsistência, mas o que? A ideia é, de fato, produzir para atender a região mineira, não fora da região mineira. Então, embora a produção seja ali no sul de Minas Gerais, ali em São Paulo, a ideia é atender, subsidiar, ou seja, fazer então com que os mineiros tenham condições de comer. Todos os mineiros, será que terão condições de comer, querido? Então a ideia, então, a agricultura aqui era uma agricultura de subsistência da região mineira, muito embora a produção seja no sul de Minas e em São Paulo. A ideia é atender o mercado interno. Então a produção aqui não tinha como objetivo atender o mercado europeu. E, claro, né, que esses produtos agrícolas ali na região mineira, né, ao serem vendidos, eles eram vendidos a um preço altíssimo. Por quê? Pessoal, se você tem ouro, se tem uma região com muito ouro, e as pessoas lhe pagam com ouro, você vai vender a dúzia da banana por R$3? Eu não. Eu vou vender por 10 vezes o valor que custa em outro lugar. Por quê? Porque ali circula muito dinheiro e as pessoas pagam, elas pagam em ouro. Deu para entender? Então, um lugar onde tem muita riqueza, o preço dos produtos também são altos. Por quê? Oferta e procura. Entende? Bom, então vale a pena produzir para vender ali na região. Ok? Vejam então que nós temos uma grande inflação dos preços na região mineira. Preços altíssimos. E aqueles que não tinham dinheiro, aqueles que não, né, auferiam grandes riquezas na região mineira, como é que viviam, professor? Com muita dificuldade. Ou seja, a região mais rica do Brasil colonial era uma região também de grande pobreza. Riqueza extrema, pobreza extrema. E a pobreza não é só o grande problema, o problema é a fome, né? Porque as pessoas que ali não se dão bem na questão do ouro, na região de Minas Gerais, elas não têm o dinheiro para comprar um produto, um alimento que é muito caro. Então, a fome convive com a fartura daqueles que têm muito dinheiro para comprar os produtos. Então você tem uma região ao mesmo tempo muito rica e ao mesmo tempo também que apresenta uma grande pobreza e também muita fome. Que coisa, hein, galera? É porque a riqueza, ela não era distribuída igualmente. Ou a riqueza não era oportunamente, tudo bem? Oportunamente, né, entregue, né, a todos aqueles que participaram ali do processo. Então não havia essa coisa de igualdade, muito menos exploração, né, muito menos mostrada tal igualdade social e econômica. Esquece. Esquece. O negócio é quem chegar primeiro e ter melhor condições, quem tem privilégios de explorar. Então fique ligado, fique esperto. Riqueza, muita pobreza, muita abundância, muita fome. Cuidado, hein? Bom, a gente também tem a pecuária. A pecuária é absolutamente fundamental para a região mineira. E você vai concordar comigo. A pecuária, sim, que era na época, né, uma atividade econômica tipicamente do sertão do Nordeste, ou seja, no interior do Nordeste, você também já teve essa aula, agora também será uma atividade característica da região sul, ali dos Pampas Gaúchos, ali do Rio Grande do Sul. Ali tem condições boas para a criação de gado, assim como a região ali do sertão do Nordeste. Não tão boa a condição do Nordeste, o sertão do interior, do que do Rio Grande do Sul. Tanto é que aos poucos o Rio Grande do Sul vai tomando esse, né, esse lugar aí, né, de grande criador de gado, não é verdade? Né? Dali, então, do Rio Grande do Sul e do Nordeste saíam os chamados o quê? Tropeiros, aqueles que levavam as tropas, né? Para onde? Minas Gerais. Valia a pena, galera? Lógico. Se pagava muito bem, né, por um animal. Tanto animal de corte quanto animal de mostrada de carga. Tá certo? Então a pecuária também é importante. Aliás, a pecuária pode ser vista como uma economia subsidiária de todas as principais atividades econômicas do Brasil colonial. Do açúcar, mineração,
mais tarde do café. Isso. É que o café, em determinado momento, vai usar de uma modernidade de transporte chamado, isso mesmo, trem, as ferrovias. Mas a pecuária sempre esteve ao lado dessas grandes atividades econômicas, né, brasileiras, ou melhor, coloniais brasileiras. Queridos, dá uma olhada. A pecuária proveniente do norte, né, o gado proveniente do sul, tanto faz, usado para corte, para transporte, era muito útil. Carne, né, faziam churras em Minas, Professor, eu posso depois de fazer um churras em Minas Gerais comer um doce de leite? Pode. E no café da manhã eu posso comer um pão de queijo? Ah, pode. Mas de onde vem o leite? Ah, tá, laticínios, aí, maluco, o leite da vaca. O queijo, a manteiga, o iogurte, não sei, iogurte. Portanto, é o queijo e a manteiga. Ai, que delícia, não? Doce de leite. Que delícia, hein, galera? Até água na boca. Eu adoro a comida mineira, né? Não posso ir lá. Se eu ficar, né, mais 2 semanas lá, comida mineira é uma delícia, não? E o povo mineiro também. Sensacional. Bom, o couro também era muito útil, né, para confecção de roupas, enfim, né, e utensílios domésticos, né? E transporte, fatalmente, né, galera? Precisamos de transporte, né? Por quê? Porque nós vamos deslocar esse ouro da região mineira para o litoral, para transportar para a Europa. Ok? O artesanato também faz parte, né? Porque vai nascer uma pequena produção artesanal, né, ao redor dessa atividade mineira, que vai servir as pessoas que moravam ali, porque as pessoas precisam dos artesanatos, né, para montar as suas residências, suas casas, seus comércios, enfim. Então o artesanato também acompanha essa economia moçada mineira. Mas temos uma aqui que chama a nossa atenção, ela é muito legal, né, galera? Ela é muito bacana, que é justamente a atividade também mineira. É justamente, galera, diamantes. Nós estamos falando que nessa época, além da descoberta moçada do ouro, o colono português, tá, também descobriu diamantes. Algo que também é brilhante, algo que também é muito valioso, na verdade, galera. Hein? O Brasil passou a extrair muito diamante. Foi um dos grandes centros de produção de diamantes do mundo. É isso aí. Século XVIII, hein? Que século de riqueza, hein? Portugal, será que se beneficiou de tudo isso? Sim e não. Que região, né, encontraram? Em que região se encontrou o diamante? Uma pedra preciosa. A região que na época foi denominada de Arraial do Tijuco. Ou Arraial do Tijuco Negro. Tanto faz. Depois passou a ser conhecido como Diamantina. Você já foi para Diamantina? Você já foi para Ouro Preto? São João del Rei, Tiradentes. Ah, que delícia as cidades mineiras, não? Que delícia as cidades mineiras. Tá aqui, Diamantina. Até hoje eu não sei por que essa região que apresentou diamante vai receber esse nome. Você sabe por que Diamantina tem esse nome? Olha, eu já li bastante, mas nunca encontrei. Bom, você deve saber, você é mais esperto. Queridos, então cuidado, hein? São atividades ou subsidiárias, principalmente essas duas, né? De fato, né? Como atender a economia mineira, ou são atividades secundárias. Subsidiárias ou secundárias. Ok? Tá tranquilex? Tá facinho? Tá dando risada aí? Eu sei que você tá dando risada. Com esse esqueminha aqui, não aprende quem não quer. Ou quem não tá focado, quem não tá ligado, enfim. Vamos que vamos. O tempo urge, prezados. E aí, já que estamos falando de diamante, vamos então falar da extração de diamantes. Vocês estão prontos? Porque extrair diamantes, explorar diamantes, não é igual que, moçada, explorar ouro. Existem algumas particularidades da extração dessa pedra preciosa. Você sabe qual? Tem um probleminha aqui. Aliás, alguns probleminhas. E o governo, então, né, português, precisou se adequar, ou se readequar, ou se adaptar a essa atividade diferente. Tão valiosa, mas diferente.
Vamos lá? Bom, dá uma olhada. Nós temos 3 tipos de exploração, né, de diamante. O que acaba nos revelando o seguinte, que nem tudo que pensou o governo deu certo. Por que será? De 1729, quando se descobriu diamante na região da atual Diamantina, até 1740, portanto aí a gente pode mostrar a fazer esse cálculo aí básico de uns 10 aninhos mais ou menos, ok? Nós tivemos um regime de exploração de cobrança do quinto. O sujeito explorava, encontrava a pedra e fazia o quê? Pagava 20% daquilo que explorava. Assim como no ouro, ou com o ouro, tudo bem? Mas isso daqui não deu certo. Vocês conseguem perceber ou pensar por que não deu certo? Por conta do contrabando, né, galera? Pedrinha pequenininha, o cara enfiava na orelha, no nariz, na boca, enfim, tudo que é buraco do corpo ou qualquer outro lugar. E ó, picava a mula. Por isso, o governo fez 2 coisas. Derreteu o ouro, sim, mas não se derrete o diamante. Já tentou derreter um diamante? Puxa vida, hein, galera. Será que hoje é possível derreter diamante? Lapidar eu sei que é, mas derreter diamante? Complicado, hein, pessoal? Imagina aquela época, laser. Não dá, né? Então eles tinham esse problema, né? Porque lembra que a casa de fundição derretia o ouro, transformava em lingote e já retirava o quinto, a quinta parte? Aqui, meu irmão, é mais difícil você evitar o contrabando, mas controlar, então, essa fuga de pedras da região, né, de Diamantina. Então o quinto, cobrando ou não, né, não deu certo. Então o governo procurou uma alternativa para perder menos, digamos assim. Porque o contrabando rolava solto. A segunda etapa de exploração, de 1740 a 1771, perceba que durou mais tempo, aí os seus 30 anos, foi de regime de concessão, ou seja, de contrato e arrendamento. Às vezes isso aqui atrapalha um pouquinho o aluno, mas preste atenção que você vai entender. O governo trabalhou em regime de concessão uma vez que concedia a um arrendatário ou um contratador, tudo bem? Um grande pedaço de terra, então um latifúndio, para que ele explorasse ali o diamante, a região diamantina. Então o governo arrendava, ou seja, ele alugava. O contratador, ou seja, aquele que contratou, que arrendou, né, o pedaço de terra, né, ele pagava então um valor para o governo, geralmente muito alto, tá? Por quê? Porque o governo tinha que ganhar, já que ele não sabia o que teria ali, né? Podia ter muita pedra preciosa, podia ter pouca pedra preciosa. Então o que fazia o governo? Cobrava um valor alto, arrenda o território, tudo que ele explorar é dele. O cara poderia ter sorte de ter muito mais do que ele pagou, ou poderia ter azar, muito menos do que ele gastou. É isso mesmo, sorte, ou azar, ou reverso, enfim. Então esse é o sistema de arrendamento. E ele funcionou, né? O governo ganhou muito com isso, mas nossa, tem uma galera que enriqueceu aqui, hein? É, uma galera que enriqueceu, né, demais. É o caso de um grande contratador chamado João Fernandes. A história dele é famosa, ficou muito rico. E depois foi morar em Portugal. Bom, nós temos uma terceira fase, que é a fase da real extração, monopólio da coroa. A coroa percebeu que muitos, aqueles que arrendavam, né, as terras ali, ganharam muito mais do que pagavam. O governo falou, opa, não estamos perdendo, os caras estão ganhando muito mais do que eles pagaram. Então, peraí, então vamos a gente, nós, né, ou seja, Estado, governo, vamos enviar então um corpo de funcionários para explorar. Não terceirizar, mas explorar diretamente o próprio governo, com funcionários. Bom, mas 1771 para frente, já não se encontrava tantas pedras assim. Este aqui foi o auge. O auge não rendeu tantos recursos para o governo, sim para particulares. Quando os caras chegaram para explorar diretamente, já não tinha tantas pedras assim. Fazer o que, né? Perderam a chance.
Merece destaque aqui algumas curiosidades, né? Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Olha o que eu escrevi. Antes de se descobrir o valor econômico, a pedra era usada para marcar pontos e jogos de cartas. Não sei se você já fez isso na sua vida. Quando você vai marcar ponto no jogo, você pega uma pedrinha, pega qualquer coisa ali para marcar ponto de um, pontos de outro. Tudo bem? Então os caras não davam valor, né, cara? Mas, vocês já devem saber. Meu irmão, quando descobriram o valor nesses pontos, né, ganharam um valor sensacional. Imagine só, põe um pontinho pro sujeito, é uma pedrinha, né, de diamante. O cara, opa, vamos parar. O cara pega a pedra e sai correndo, acaba o jogo. Para evitar o roubo, os escravos trabalhavam praticamente nus. Por quê? Porque era comum o sujeito querer esconder na roupa. Então os caras praticamente trabalhavam nus, os escravos, que era a mão de obra da região. Beleza? Então só com uma curiosidade. Mas, mesmo assim, dava para dar uma escondida, não? Buracos. Enfim. Bom, e aí eu trouxe para vocês a famosa pirataria pedagógica. Famosíssima pirataria pedagógica, meus prezados, atentos alunos, queridos alunos. Você já está acostumado com isso, né? Você está gostando da pirataria pedagógica. Não sei se vocês conhecem a história da Chica da Silva. Chica com X, Chica com CH. Tem um lado aí meio que mítico e tem um lado meio verdadeiro. Aliás, um lado bem verdadeiro da Chica da Silva. A história é mais ou menos assim. É a história verídica. A Chica, ela era uma escrava negra, filho de branco e de negro, né, ou de negra, tudo bem? O pai era branco, a mãe era negra, lá na África. Ela veio para o Brasil como escrava e ela foi comprada por um desses grandes contratadores, né, arrendadores de terra na região de Minas Gerais, especialmente na região ali de Diamantina. Ok? Ele comprou a Chica, mas ele se apaixonou pela Chica. A Chica, dizem, era muito sensual, né? Tinha essa questão do estereótipo, né, da mulata bonita e sensual, enfim. Isso tem um pouco da questão, né, do mito. Bom, a verdade é que ele se apaixonou por ela, né, e ela passou a controlar ele e todos os homens ao seu redor. É o que dizem, né? O mito da Chica. Mulher muito bonita, muito sensual, os homens ficavam loucos por ela. Bom, João Fernandes foi o sortudo que se apaixonou pela Chica e eles viveram juntos. Não houve um casamento formal, né? Mas ele chegou inclusive a lhe entregar a alforria, a liberdade. Tudo bem? Chegou a ter com ela, inclusive, se não me falha a memória, 13 filhos. 13 filhos. Isso também pode explicar o fato de que a nossa amiga, então, não era tão infiel como diziam alguns, né? Todos os homens se apaixonavam e que ela tinha vários casos. Para ter 13 filhos com um sujeito, né? Não era infiel, né? Então tem o lado da Chica com CH, esse lado da Chica com X, que é o lado mais sedutor, enfim. Chica da Silva. Temos um filme de 76, Chica da Silva, né? Interpretada pela Zezé Mota, fantástica Zezé Mota, como Chica. E temos também uma novela da falecida Rede Manchete, não falo a memória, também bem bacana sobre isso. Procure, investigue. Eu só trouxe um trechinho aqui para você ver essa história fantástica da Chica da Silva. De escrava, né, a rainha dos diamantes. Ficou muito rica e herdou parte da riqueza do seu marido. Marido este que foi para Portugal, ficou por lá e levou os filhos homens e deixou as mulheres com ela. Se não falo a memória, 9 meninas ficaram aqui com ela, mas com muita riqueza. Inclusive a Chica chegou a ter escravos. Não é curioso? A negra que passou a se comportar como um branco escravocrata. Era um negócio. É isso aí. Sugestão de filme para vocês e sugestão de novela. Você que gosta de novela e seriado. Chica da Silva. Só um trechinho. Pirataria pedagógica. Vamos que vamos. Se liga, meu irmão. Eu te dou muito mais do que a liberdade. Eu te dou tudo que os diamantes do Tijuco podem comprar. Mas se gostasse de mim de verdade, me dava uma carta de alforria. E correr o risco de você me deixar? Eu não. Quem ama mesmo de verdade tem que correr todo o risco. Está bem.
Amanhã mando preparar a carta de alforria. Gostou? Pessoal, e aí eu acabei esquecendo, mas nesse filme nós temos ainda a música do glorioso Jorge Benjor. Oh, que fantástico, eu adoro Jorge Benjor. Swing de primeira. Se você gosta de música, procure Jorge Benjor. Glorioso Jorge Benjor. Participou da Tropicália na época do regime militar, né, no confronto com aqueles que pregavam a censura. Chica da Silva. Aliás, falando em subverter a ordem, como fez Jorge Benjor com as suas músicas na época do Tropicália aqui no Brasil, década de 70, né, contra o regime militar, a Chica da Silva também, né, também é uma rebelde. Ela subverteu a ordem das coisas. Na verdade, uma negra livre passou a ter escravos e olha, passou inclusive a causar inveja a muitos brancos. Mas, infelizmente, isso é só um caso excepcional. Quem dera o mundo fosse assim, né? Que valorizasse a pessoa pela pessoa e não pela cor, muito menos pelo sexo. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado. A sugestão está aí dada. Assista, veja, né? Se envolva na história. Assim, você vai passar a amá-la. É isso aí. Professor, e agora? O que nós faremos? Nós iremos trabalhar agora a sociedade mineira, prezadíssimo aluno. Sociedade mineira. Professor, está falando da sociedade de toda a colônia? Não. Nós estamos falando de uma sociedade que come pão de queijo, que adora, moçada, um doce de leite, ok? Que gosta do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do América Mineiro. Senhor, você é tonto? Não, estou falando de uma sociedade que nasceu em função ali da exploração mineira. Estão prontos? Novidades. Cara, toda vez que eu olho uma coisa dessa, eu fico imaginando assim, né? O cara que fez isso aí, ele teve um puta trabalho. E de fato, galera, eu tenho um puta trabalho. Mas vale a pena, não? Porque você curte e você aprende. Podemos dividir a sociedade, moçada, mineira, basicamente em 4 grupos. O primeiro, no topo da pirâmide, podemos chamar de grupos ricos. Portanto, são privilegiados. Quem são eles? São os grandes mineiros. E quando eu falo grandes mineiros, são os grandes mineiros no sentido de ter, né, grandes propriedades, né, usam mão de obra escrava, exploram e conquistam, evidentemente, muita riqueza por meio da exploração do ouro ou dos diamantes. É uma elite também, aqui também temos uma elite oficial. O que é uma elite oficial? São as autoridades da região mineira. Mas são as altas oficialidades, né? São os administradores em nome do governo português. Não, são os intendentes das minas, certo? São os diretores, né? É o guarda-mor. Então são os funcionários da elite administrativa, né, mineira. São provenientes de Portugal. E claro que tem privilégios na região de Minas Gerais. Tá? Bom, além disso, nós temos uma classe média. Isso é uma novidade, hein? Até agora, galera, eu não falei de classe média, hein? Se você for pegar ali a sociedade açucareira, não tem classe média. Aqui tem classe média. Então isso é uma novidade, a gente vai chegar a conversar sobre isso. Quem compõe esse grupo? Essa classe, né, média? Ou moçada, essa camada média? E olha que legal, urbana. A gente não pode falar de grupos urbanos na época do açúcar, podemos? Não podemos. Por quê? Porque a vida no litoral brasileiro, ali na época do açúcar, era uma vida rural. Não é? A Casa Grande, a senzala, né? O que a gente está falando? A gente está falando ali, galera, justamente da fazenda açucareira.
A vida era rural, campesina. Aqui vai nascer uma classe média urbana. Porque a mineração, entre outras coisas, vai gerar o quê? Concentração urbana. Vai então dar início às cidades mineiras tão famosas, que cresceram inclusive com investimento dos próprios mineiros. Bom, essa classe média aqui, ela é constituída de profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados. Você deve estar imaginando onde eles estudaram, né? Tinha universidade aqui no Brasil, medicina, odonto, direito. Ainda não. Onde vocês acham que esses caras foram estudar? E vocês acham que esses caras eram filhos de quem, hein? Escravos? Boa pergunta. Você deve saber. Comerciantes, tá faltando S. Artesãos. Garimpeiros, né? São aqueles Nossa senhora, galera, ó. Desculpem, erros aqui, ó. Garimperios. É que a gente, galera, escreve muito, organiza em demasia e acaba errando. Mas você me perdoa, sabe que isso é de menos. E tropeiros, aqueles caras que levavam, né? Vendiam, comercializavam gado, tropas, carne, né? Enfim. Então, esses aqui podemos considerar de uma classe média urbana, que vivem na cidade, não são do campo, como eram aqueles do açúcar. Ok? Eu coloquei desclassificados, galera, porque a gente acaba lendo um monte de coisa e a gente não consegue definir, não dá para definir. O que é desclassificado? É que você não consegue classificar, a gente não sabe o que esses caras faziam. Por quê? Nós estamos falando de pessoas livres, mulatos, mestiços ali da região, e negros forros. O que é negro forro? Negro forro, galera, é o negro que conquistou a liberdade, que conquistou a alforria, por ser forro. Tá? É possível conquistar a alforria? Sim. Era possível prestando um bom serviço ao seu patrão, ganhando um prêmio? Era possível talvez comprar a sua alforria? É isso. Né? Bom, era possível nesta época. Na época do açúcar, praticamente isso não existia, galera. Acho que não existia. Poucos conseguiam isso. Agora aqui havia essa possibilidade. Bom, eles são livres, mas eles não têm função determinada. Então eles vivem ali entre as pessoas nas cidades procurando bicos, né, empregos momentâneos, são freelance. O que pudesse apresentar, eles executam. Então eles não têm digamos, um ofício determinado. Por isso a gente chama de desclassificado. Podemos classificar segundo o seu trabalho, seu ofício, sua atividade. Ok? E por fim, nós estamos falando dos escravos. Né? De novo, escravos. Né? Essa base da mão de obra que vai, nossa senhora, durar muito tempo aqui no Brasil, né? Até a abolição da escravidão em 1888. O Brasil foi o último a acabar com a escravidão. Não é um orgulho, sem dúvida nenhuma. Então isso aqui é uma constante, infelizmente. Se escravizava índio, você sabe, mas principalmente negros. Digamos que aquele sujeito, né, que tinha um escravo antes na lavoura de cana-de-açúcar, ou ele usa para exploração, né, de minas, ou ele vende para os mineiros. Então, nesse sentido, a estrutura não mudou, hein? A estrutura não mudou, hein? Né? Até a própria sociedade, se eu pensar, surgem grupos novos, mas continuamos tendo uma elite econômica, uma elite política, né, privilegiada. O que significa para bom entendedor e atento aluno. As características são muito parecidas com aquela, né, do açúcar e também com as próximas aí, sociedades que irão nascer. Mas existem algumas características que são diferentes. Primeiro, nós estamos falando de uma sociedade oligárquica, poucos, garquia, governo de poucos, continua sendo, né? O poder está nas mãos de uma minoria rica, detentora das melhores terras ou com poder ali, né, das leis. A diferença está aqui. Essa sociedade é uma sociedade que vai se urbanizar nas cidades mineiras que vocês tão bem conhecem, diferente da açucareira, que é rural. Essa aqui é escravista, açucareira também. Aqui vai nascer uma nova classe, uma classe média que não existia na açucareira. Uma classe intermediária, né? Senhor engenho, homens livres e escravos. Lá, aqui tem uma classe intermediária, ok? Que vai fazer diferença, hein, galera? Se ligue.
E aqui nós teremos uma certa mobilidade. Isso aqui é muito importante, cara. É uma coisa que praticamente não existia ali na sociedade açucareira, vai poder, né, existir aqui. Por que vai poder existir aqui? Vamos lá? Porque um escravo poderia comprar a sua liberdade. Olha, não era todo mundo, óbvio, mas ele podia comprar, né? Ele podia fazer um acordo com o patrão, se ele encontrasse tanto de diamante ou se ele encontrasse tanto de ouro, ele poderia, né, por trabalhar muito, poderia receber um pouquinho. E ele vai juntando e compra a sua independência, a sua liberdade. O chamado negro forro, ok? Então a possibilidade de sair daqui e vir aqui, sim. Há uma possibilidade desse sujeito aqui, né, um garimpeiro, um tropeiro, um artesão, um comerciante mudar de vida? Sim, de repente o comerciante começa a entrar no garimpo. O garimpo não está valendo nada, o cara vira comerciante. Então há a possibilidade de mudança social. A possibilidade de um cara desse aqui virar um grande mineiro? Sim, a possibilidade. Então existe uma certa mobilidade social, uma certa flexibilidade social. Não é uma dinâmica, né, aquela do sistema do mundo capitalista moderno. Mas aqui, sim, né, existe a possibilidade, coisa que praticamente não existia naquela época do açúcar. Então coloquei asterisco para você não esquecer. Asterisco, não asteristicou. Larga a mão de ser tonto. Fale certo. Ok? Bom, desculpa. E aí, vamos às consequências. Segura porque é importantíssimo isso. As consequências da mineração. Beleza? Consequências da mineração. O que mudou no Brasil colonial? O que mudou na Europa? O que mudou em Portugal em função da mineração? Prezadíssimo, atento aluno. Bom, vamos lá. Consequências, anote aí, efeitos. Primeiro, isso aqui eu posso dizer para vocês uma boa, é a principal característica da mineração? Não, galera, é uma das. Mas numa boa eu posso dizer, se ligue nas consequências, porque é isso que nos importa. Eu costumo dizer que as consequências da mineração é um resumão de toda a aula. Você sabe que a mineração, ela também produz, né, o efeito de interiorização da colonização. Vocês lembram quais eram as outras atividades que também produziram essa interiorização da colonização? 1, 2, 3, cri, 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 cri. Não, você sabe. As drogas do sertão na região da Amazônia, pecuária no Nordeste, interiorização, os bandeirantes. E esta aqui é mais uma atividade que gera interiorização da colonização, ou seja, os sujeitos, né, ali coloniais, eles então se deslocam para a região mais interiorana da colônia. Ai, professor, eu não acredito, isso é verdade? Alguém já surfou no mar, hein, de Minas Gerais? E alguém já surfou no mar de Mato Grosso? Goiás? Não? Então, porque não tem costa, né? Maldito. Professor, o que você quer dizer? Tá aqui, ó. Região mineira, interiorana. Região também, olha aí, ó. Estão vendo? Goiás, Mato Grosso, região interiorana. A área de extração de ouro, amarelinho. Principal área de diamante. Não dá pra ver nada, né? Porcaria. Aqui, ó. Arraial do Tijuco. Ai, professor, ainda não consegui ver. Ok. Sabia que você ia reclamar? Tá aqui. Olha aí, ó. Marcha de povoamento e urbanização do século XVII. Marcha de povoamento e urbanização do século XVIII. Estão percebendo que a marcha de urbanização e povoamento se deu no século XVII, mais na região litorânea? Um pouco aqui no interior, perto do que, galera? De São Paulo, né? Por conta dos bandeirantes, estão vendo? Ok? Século XVII. Século XVIII, meu irmão, olha quanto, né, mudou. Percebeu? Tem os núcleos aqui na região amazônica, nós temos aqui mostrando núcleos da região do Mato Grosso, mais aqui no Nordeste, né, na região sertaneja. Olha aqui que legal, região mineira, galera. Olha aqui que louco, maluco. Vocês estão entendendo como mudou? Então, sim, interiorização da colonização. Segunda característica, que você já sabe, a gente só está, né, resumindo, nós estamos falando de urbanização. Por quê? Porque a mineração gerou, sim, a mineração gerou urbanização. Por quê? Porque se eu tenho muito dinheiro, eu não quero ter conforto. Então, os mineiros construíam belas casas, né, praças, investiam na cidade para que ele tivesse, evidentemente, né, uma condição de vida boa, que tivesse conforto. Então foi o dinheiro
especialmente privado, ou seja, dos grandes mineiros, né, que deu origem a essas cidades, porque eles tinham que morar aí. Lembre-se, galera, que diferente do que aconteceu na região açucareira, o dono das minas não morava nas minas. Porque o que você tem nas minas? Buraco, né? Os caras fazem buraco para tirar o ouro. Então não é um lugar bonito, não é um lugar ideal para se morar como era uma fazenda açucareira. Então o cara vai pegar essa grana e vai então morar numa cidade. E vai então construir o espaço privado e também público. Né? Aquele que tinha casas e casas é aquele que tinha eira e beira. Né? Ou seja, moçada, essa beirada aqui, ó, eira e beira. Ou seja, ele tinha casa. Aquele que não tem eira e beira é porque não tem lugar para morar. Né? Bom, e aí a famosa nova capital. Alguém lembra qual foi a primeira capital do Brasil? Eu acho que foi Belo Horizonte, professor. Não, galera, Belo Horizonte, óbvio que não. Eu acho que foi Buenos Aires. Nossa senhora, você tá péssimo em geografia, hein, cara? Você sabe que a primeira, galera, a primeira capital do Brasil colonial, ou seja, da colônia portuguesa aqui, foi justamente Salvador, São Salvador. Tá sentindo o cheiro? Que delícia, hein? Um belo acarajé, ok? Um belo acarajé. Aí, professor, já penso naquele Olodum. Tá bom, mas vai demorar para você ir pro Olodum, galera. Você imagina a muvuca que é nessa época de pandemia. Esquece, maluco. Esquece, Malucation Society. Que capital é essa daí? Vamos lá. Para a gente entender qual é a nova capital, a gente tem que entender esses mapinhas aí. Você que já foi para Minas Gerais, deve ter gente que já deve ter rolado aí, né, pelo Circuito do Ouro. Olha que legal. A chamada Estrada Real, né? As estradas reais eram as estradas abertas, né, por Portugal, pelo governo português. Estradas reais. Né? Essa aqui é a Estrada do Ouro, a Estrada Real do Ouro. Né? Olha aqui, o Caminho do Ouro, ou dos Diamantes. Circuito do Ouro. Então você dá um rolê por aqui, passa por várias cidades, né, que viveram em função do ouro. Olha que legal. Olha aqui, ó, tem Diamantina aqui, tem Ouro Preto, que é a antiga Vila Rica, né? Vila Rica sabe por quê, né, cara? Estão percebendo? Né? Hoje você pode fazer esse caminho aqui, ó, de carro, talvez de bicicleta para os mais, né, atletas. Tá certo? Olha que interessante. Dá para você fazer ele aqui, ó, Minas Gerais. Inclusive dá para você ir para Goiás aqui, né? Dá para ir, moçada, Bahia, Mato Grosso, que também tinha ouro, né? Mas menos do que em Minas Gerais. Então, circuito. Por quê? Qual é a capital nova? A capital nova é o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o ouro ou diamante saiu do interior, então na região de Minas Gerais, ok? E eram então levados, essas riquezas eram levadas. Por favor, tente novamente. Ô louco! Algo deu errado. Lógico que deu errado, não falei nada. Espera aí. Deixa eu desligar isso aqui. Celular, cara, que medo que dá isso aqui, meu. Só um minuto, galera. Porque eu vou desligar esse celular aqui, cara. Os caras ficam me escutando, cara. Dá até medo, fantasma, meu. O celular já tá ligado o que eu tô falando aqui. Por isso que minha filha vem aqui e fecha a câmera. Vai saber, né, meu? Tá filmando a gente, dá até medo. Dá até medo. É mesmo. Bom, estava falando para vocês do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro vai ser então a nova capital do Brasil. Salvador, a segunda capital, é o Rio de Janeiro. São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Sempre com o nome de santo, né, galera? Por conta da presença da Igreja Católica, do Pelourinho e tudo mais, né? Bom, Porto do Rio de Janeiro, por quê? Porque é por aqui que será escoado, né, o ouro, o diamante, com destino a Europa, com destino a Portugal e para o restante das Europa. Vamos entender por que eu estou falando isso mais tarde. Então, essa é a segunda capital, né? Mais tarde, com o nosso amigo Juscelino Kubitschek, teremos a Brasília, capital hoje desse não mais glorioso país. Um dia foi. Foi? Não sei. Bom, você é super ligado, super atento aluno.
vamos então ao famoso intercâmbio interregional. O aluno olha para cá e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou lembrar de intercâmbio interregional, cara? Eu não vou lembrar de um negócio desse, professor. Professor, intercâmbio, câmbio é troca. O que é um intercâmbio? É troca. Troca. E por que é interregional? Porque não é intrarregional. É uma troca, então, tudo bem, entre regiões. De comércio entre regiões. Professor, mas intercâmbio interregional não é meio redundante? Ah, pode ser. Um pouco redundante. Né? Seria intercâmbio regional, né? Então tá errado, isso aqui é redundante. Intercâmbio regional. Pode ser. Intercâmbio interregional. É. Redundante. Mas enfim. Dá para entender o que eu quis dizer aqui, né, galera? É intercâmbio regional. Ah, não precisa ter o inter de novo aqui. Ah, a gente percebe só depois. Esse intercâmbio, galera, entre regiões é uma grande consequência, tá, da expansão também, né? Aliás, consequência da migração. Dá uma olhada por quê, ó. Porque pela primeira vez na nossa história, nós teremos a ligação, o intercâmbio entre regiões. Ok? Não fique bravo, hein? Olha aqui. Por quê? Nordeste. Fazendo então um contato comercial com a região mineira. O Nordeste vai comercializar gado. Sabe de onde é aqui, né, pessoal? O gado vem ali da região sertaneja. E escravos, por quê? Porque escravos ociosos do açúcar, né, por conta da decadência ali da crise, né, na verdade do açúcar, a decadência do açúcar, da economia açucareira. Então você vai ter muito escravo ocioso, não trabalhando. Esse escravo ele é prejuízo, né? Que ele come, mora, bebe, veste. Então, do Nordeste, teremos então, né, a chegada de escravos na região de Minas Gerais, e os mineiros pagavam muito bem. Então vale a pena. O cara aqui está ocioso, né? Pensa o senhor de engenho. E lá os caras estão querendo e pagam bem. Então nós vende, não é verdade? Nós vende, não é assim que você fala? Então daqui. Daqui vinha gado e daqui vinha escravos. Perceba que o Nordeste se comunica com a região Sudeste. E o Sul também, né? Comentei com vocês. Do Sul vem um ótimo gado, hein? Esse gado, né? Esse gado tropeiro, né? Vamos pensar que esse vem mostrar por meio de tropas, né? Ele passa por São Paulo, tá ruim aqui, não era para estar assim, né? Ele passa por região de São Paulo, que seja aqui, né? Sorocaba, tá? Foi uma região tropeira, né? Até o século XVIII, tudo bem? Século XIX, ali, primeira metade, acaba o tropeirismo sorocabano. Mas esses caras paravam aqui, na vila de Sorocaba, e depois iam para Minas Gerais. O gado. Percebam que há um contato entre o Sul, Sudeste, Nordeste. Esse intercâmbio regional, agora falei certo, hein? Tá? Não existia na época do açúcar, esse comércio interno entre regiões no Brasil. Isso é muito importante. Tá? Não existia na época do açúcar. Ok, baby? Tá tranquilex? Espero que sim. E aí, meus queridos, o surgimento de uma classe média. A gente já falou sobre isso, hein? O surgimento de uma classe média. Por que isso é importante, galera, no Brasil? Né? Por que isso é importante? Porque não todos, mas os profissionais liberais, médico, dentista, advogado, são os filhos dos grandes mineiros. E os mineiros falaram, filho, quer saber? Ou filhos, vocês não querem estudar na Europa? Vocês não querem estudar e virar doutor? Doutor. Aí os caras, é nóis. Os caras foram estudar nas Europa, né, muitos ali na famosa, né, famosíssima, não, galera, a Universidade de Coimbra, tão famosa Universidade de Coimbra, né? E depois voltaram doutores. Isso é século o quê, professor? Século XVIII. Bom, mas eles voltaram com diploma? Sim, e passaram a prestar serviços ali, né, à comunidade, a uma classe média de profissionais liberais. Mas eu quero chegar num outro ponto que vai fazer a ponte para as próximas aulas. Esses caras no século XVIII, eles entraram em contato na Europa com as famigeradas, conhecidas, famosas ideias iluministas. Ah, ideias iluministas.
revolucionárias ideias iluministas, né? Que ficaram conhecidas como Liberté, Fraternité, Égalité pelos franceses. Bom, as ideias iluministas povoaram também a mente desses estudantes. E quando eles retornaram para o Brasil, trouxeram livros revolucionários, né? Contrários ao absolutismo, contrário ao colonialismo. Olha que interessante. Falava igualdade, fraternidade, nacionalismo. Ideias essas que logo no século XVIII aqui no Brasil vão provocar revoltas. Galera, revoltas emancipacionistas. Revoltas que tinham como objetivo, por exemplo, a independência do Brasil. Nasceu do nada? Claro que não. Está aqui. Olha aqui, minha gente. Se ligue. Olha os profissionais liberais. Médico, dentista, advogado. Tá certo? Então aqui começam a se plantar, a partir do século XVIII, ideias iluministas, que mais tarde serão fundamentais para entendermos a independência do Brasil. Ok? Se ligue. Isto é importante. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana são os casos mais clássicos. E aí, tratado famoso, hein? Eu cheguei a dar alguns plantões e alguns alunos vieram, professor, e o famoso tratado de Mituim? É porque esse tratado, ele está meio jogado ali na aula passada, né? No módulo passado, cara, na apostila de vocês. Aí o aluno lê a apostila, deve ter algum exercício ali, o cara, vem perguntar sobre isso. Eu vou ser bastante sincero. O Tratado de Mituim foi um tratado que você deve ter visto já na aula de História Geral em Revolução Industrial. Aqueles que não participaram, né? Aliás, muitos que não participaram ali dos plantões, que não tiveram acesso a essa informação, ou que não estudaram também História Geral, vale a pena prestar atenção agora. Agora sim, isso é adequado ao momento que nós estamos trabalhando. O Tratado de Mituim, mais conhecido como Amendoim, professor, amendoim? Você não gosta de amendoim? Você lembrar, tratado de Amendoim, Mituim. Esse tratado, galera, ele foi um tratado firmado em 1703. Por isso que eu trago ele para essa aula. É uma consequência também da mineração. Também tem uma consequência de mineração aqui, ó. 1703, galera, olha, os caras já descobriram ouro no Brasil, hein? Bem no comecinho. Tratado este de 1703, época da mineração no Brasil, entre Portugal e a Inglaterra. Foi um tratado comercial, galera, no qual Portugal fazia comércio com a Inglaterra, Inglaterra fazia comércio com Portugal. Professor, era uma troca comercial? Sim. Igual? Não. E esse é o grande lance. Desigual. Por quê? Porque Portugal recebia da Inglaterra panos. E a Inglaterra era uma grande produtora de manufaturas, não à toa, né? No final do século XVIII vai começar a produzir de maneira industrial. A Revolução Industrial. Panos, roupas de altíssima qualidade. E Portugal vendia vinhos. Não é uma troca muito justa, né? Professor, como assim? Nessa relação, Portugal tinha déficit. Ou seja, gastava mais comprando pano do que vendendo vinho. Entendeu? Na hora ali, galera, né, da soma, o que Portugal tinha era, moçada, um resultado, um saldo negativo. Ela gastava mais comprando pano do que conseguia ganhar vendendo vinho. Por isso é um déficit, saldo negativo dessa relação. A Inglaterra tinha um superávit. Por quê? Porque vendia mais pano e os lucros do pano eram maiores do que os seus gastos com vinho. Então você tem uma relação positiva, vantajosa para a Inglaterra, negativa, desvantajosa para Portugal. Agora, claro, depende do ponto de vista, né, galera? Portugal gastava, sem se preocupar, digamos, com amanhã. Por dois motivos. Primeiro, que a sociedade aqui era uma sociedade de nobres, meio que medieval ainda, né? Forte presença da igreja. Aqui já é uma presença da burguesia, né? Burguesia do empresariado, o sujeito que já pensa no futuro, o sujeito que começa a se programar, que valoriza essa questão do dinheiro, que trabalha, valoriza o trabalho. Aqui não, né, galera? Aqui tem uma nobreza que gasta, como nunca trabalhou. Mas da onde ela tirava esse dinheiro? Boa pergunta. A resposta está na sua cara. O ouro.
Puxa vida, professor, o quê? O ouro, é isso aí. O ouro era explorado por Portugal aqui do Brasil, então tirava o ouro do Brasil. Esse ouro era usado para pagar, então, os panos da Inglaterra. Esse tratado foi chamado Tratado também de Panos e Vinhos, assim também conhecido como Panos e Vinhos. Portugal, então, pegou o seu ouro, ou melhor, o nosso ouro, e deixou nas mãos da Inglaterra. A Inglaterra, diferente de Portugal, não torrou o dinheiro no ouro, investiu, pensou lá no futuro. A Inglaterra investiu justamente na industrialização. Então podemos dizer, de maneira indireta, que foi o ouro brasileiro que possibilitou a Revolução Industrial. Foi com este recurso, com essa riqueza, que, moçada, que os ingleses puderam investir no desenvolvimento industrial, o ouro brasileiro e a Revolução Industrial. Olha essa relação que legal, galera. Ouro e Revolução Industrial. Você, será que já tinha feito essa relação? O professor pergunta, e qual a relação entre o ouro brasileiro e a Revolução Industrial? Você fala, nossa, que tem a ver o ouro brasileiro com a Inglaterra? Tudo. Tudo. Entende? Mas se porventura ainda você está com dificuldade, o Tico está espancando o Teco, vou trazer uma frase. Nosso glorioso pensador latino-americano, adoro, o Eduardo Galeano. Eduardo, moçada, Galeano, escreveu algumas obras fantásticas sobre a América Latina. E uma delas, As Veias Abertas da América Latina. Deixa eu ver se tenho aqui fácil para mostrar a você. As Veias Abertas da América Latina. Trata sobre a América Latina. Bom, está aqui em algum canto da minha pequena biblioteca. Ele falou o quê? O ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Você entende o que é isso? Entendeu o que é isso ou não? 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 Ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal. Por que templos? Porque lá, com esse dinheiro, foram construídas igrejas para a Igreja Católica. E fábricas na Inglaterra. Fábricas na Inglaterra, queridos e prezados alunos. Sabe o que significa isso? Você sabe o que significa? Já sabe, né? Que tal essa frase? E vamos chegando ao final, a famosa Revolução dos Preços. A famosa Revolução dos Preços, prezados e atentos alunos. Tá ligado ou não tá ligado? Não? Bom, é que os metais preciosos que saíram da América, o ouro do Brasil e a prata da América Espanhola, era a base, era a matéria-prima das moedas europeias. Então esse ouro e essa prata, ok? Geraram moedas e essas moedas então pararam na Europa. O que gerou uma inflação dos preços dos produtos. Aquela mesma lógica. Se temos muito dinheiro num local, tá? Então você tem como consequência o aumento do preço dos produtos. Por quê? Porque as pessoas sabem que tem muita grana rolando, então elas aumentam os preços dos produtos, né, devido à riqueza. É a oferta e a procura. Ok? Então você tem uma inflação na Europa dos preços, chamada inflação dos preços na Europa. Ou a revolução dos preços na Europa, não no Brasil. Metais preciosos, ouro e prata, que eram umas matérias-primas para a produção de moedas, então você tem uma circulação cada vez maior de ouro e prata, de moedas de ouro e prata aqui na América. Fechou, galerinha? Ok, baby? Bom, e aí, o Barroco Mineiro, a última grande marca da nossa aula de hoje, que é a cultura mineira. Cultura esta que foi riquíssima, que é riquíssima até hoje, mas que na época apresentou um tipo de barroco. Lembrando que o barroco é um estilo, né, cara? Uma escola, digamos, artística, né? Tanto da literatura artística e literária, né? Característica do século XVII, mas que chegou no Brasil no século XVIII. Sempre um pouco atrasado aqui, né, pessoal? O barroco aqui no Brasil, ele ganhou características locais. É o famoso barroco mineiro. Eu até brinco. É o barroco doce de leite, barroco pão de queijo. Ok? Isso é bem legalzinho, hein? Bom, se você tá ligado, vamos dar um passo. Aqui nós temos simplesmente as características do barroco mineiro. O barroco mineiro, ele é, como muito barroco europeu, sacro. Ou seja, ele é voltado a construções e pinturas ligadas à fé.
especialmente a fé católica, né? Então ela é sacra no sentido de uma, né, arte sacra, uma arte voltada para a Igreja Católica, usada como instrumento de divulgação, né, dos ideais católicos ou, né, digamos, das passagens bíblicas. É um instrumento, moçada, de divulgação e difusão, né, do catolicismo. Na Europa foi usado como arma de guerra contra os protestantes. Aqui, usado em igrejas, pinturas, esculturas, né, para a Igreja Católica. Esse barroco mineiro ele sofreu influência, lógico, né, do barroco europeu, especialmente no barroco português, o que é óbvio, e do barroco holandês. O barroco holandês não era um barroco sacro, hein, galera? Esse barroco ele veio na época do Maurício de Nassau. Então o nosso barroco ele é uma mistura, né, desse barroco português, que é genuinamente religioso e cristão, católico, com esse barroco já mais protestante da Holanda, né? Essa mistura de origem ao barroco mineiro, que, claro, traz alguns aspectos técnicos do barroco holandês e traz aspectos mais ideológicos do barroco português. As características específicas do barroco mineirinho, tá aqui, ó. Nossa, esse também é outro erro, preciso corrigir mais tarde, né? Pedra-sabão, que é uma pedra característica da região, você vai para Minas Gerais, sempre traz aqui os souvenirs, geralmente de pedra-sabão. Sociedade miscigenada é uma característica também, a gente vai ver muito disso na pintura, especialmente desse cara aqui fantástico, esse pintor sensacional, o famoso mestre Ataíde, que é uma das grandes personagens desse barroco mineiro, né? O Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, né, pessoal? O famoso Aleijadinho, famoso, conhecido como Aleijadinho, né, porque ele teve uma doença gravíssima. Alguns dizem que teve lepra, outros dizem que era uma outra doença degenerativa, né? Ele foi perdendo o movimento dos membros e tudo mais. Mesmo assim, ele continuou a produzir, sensacional, né, num esforço hercúleo para construir igrejas. O Aleijadinho ele foi construtor, ele foi escultor, ele foi, enfim, né? Ele foi um grande personagem, um grande artista dessa época, né? Construiu igrejas, construiu evidentemente não só igrejas, mas capelas, e também, né, muitas esculturas, né? Sensacional, hein? Um grande nome da nossa famosa arte barroca mineira. Quem vai para lá, claro, é obrigado a visitar essas maravilhas artísticas do nosso amigo Lisboa. E o mestre Ataíde, eles fizeram uma boa parceria, né? Um construía, o outro pintava magnificamente. Magnificamente. Eu trouxe aqui um trecho para vocês, né? A gente vai falar aí da pirataria pedagógica, mas antes, algumas obras do nosso amigo Aleijadinho, né? A Subida do Calvário, lembre-se, a questão, né, religiosa, a questão católica, né, muito forte, né, no Aleijadinho, na região de Congonhas, Minas Gerais. Tá aí, né? Ele usava madeira, ele usava pedra-sabão, né? Olha que detalhe, galera. Tem algumas características aqui do barroco, né? A expressividade, o drama, né? Sensacional. Temos aqui outra, que é a famosa, né, a famosa Basílica de Bom Jesus de Matozinhos, né, em Congonhas, Minas Gerais. E aqui os famosos 12 profetas que ele, né, esculpiu. Os 12 profetas que ele esculpiu, né? Se você entrar aqui nesse site da USP, né, você terá a oportunidade de visitar isso daqui em 3D. Deu um puta trabalho pros caras, mas é legal. Eu só não trouxe pra vocês aqui pra entrar, porque depois é ruim pra sair, cara. Puta, é horrível pra sair, mas é legal. Tá aqui, sugestão, né? Olha a USP aí, galera. Pô, cara, que pena, né, meu? Tem uma galera ainda que quer acabar com essa universidade sensacional. Que besteira. Olha aí. Entre outras coisas, né, que os caras produzem. Bom, e aí a pirataria pedagógica sobre o Aleijadinho. Esse filme é um filme de 2003, Paixão, Glória e Suplício, o Aleijadinho. Vamos a ele. Pode assistir, hein? Nas melhores videolocadoras. Brincadeira. As dores aumentaram, mais forte nos pés. Está difícil de aguentar. Quantos pés, mestre? 2. É como se recebesse pancadas de marreta. Glória e Suplício. Vamos trabalhar.
Por que tanto sacrifício? Em nome do quê? De quem, né? Filme glorioso. De um dos grandes nomes da arte brasileira. Mesmo muito doente, não abandonou o seu ofício. Dedicado não somente à escultura, mas a Deus. Vai trabalhar, Maurício. Vai trabalhar. Paixão, glória e suplício. Baixa o volume aí, hein? Minha Nossa Senhora! Cortou o dedo! É, maluco, não é fácil não, hein? E aqui nós temos o famigerado, né, parceiro do próprio Aleijadinho, o mestre Ataíde. Que belo pintor, hein? Pintor de capelas também, também sacro, também barroco. A Última Ceia, né? Um tema muito trabalhado por vários pintores. Aqui, né? Tema também do nosso amigo mestre Ataíde. Mestre Ataíde, anjos músicos. Não sei se você percebeu o que chama atenção nessas figuras. É, pessoal, ele foi muito criticado, né? Acusado de subverter a ordem natural das coisas, a verdade. Por quê? Porque o nosso amigo trouxe para a nossa realidade. Se Deus é pai de todos, Deus não escolhe cor, raça, credo, dizia ele. Então ele vai pintar os anjos mulatos ou mestiços. Ou seja, pouco importa, todos são filhos de Deus. Mas ele chocou a elite branca brasileira. Ele trouxe para a nossa realidade. E a nossa realidade é a miscigenação. Para mim, para muitos, nossa maior virtude. Para ele também. Sofreu e muito, assim como o próprio Aleijadinho. Fechamos a nossa aula com um videozinho rápido sobre Mestre Ataíde e o seu parceiro Aleijadinho. Pirataria Pedagógica com vocês. Cada vez mais belas as pinturas, Ataíde. Esse teto vai chamar a atenção. Você está conseguindo um resultado que supera tudo o que fez. Vejo que continua firme no seu estilo de tratar as figuras como mestiças. É, Antônio Francisco. Acredito que vou causar o falatório de sempre. E agora mais ainda pelo tamanho da pintura. É como se eu estivesse reunindo meus mulatos em praça pública. Os preconceituosos que tratam de compreender o mundo melhor. A Virgem Maria, mãe de Deus. Ela também não é mãe dos negros e dos mestiços. Claro. Por que ela não pode ser pintada como uma mestiça? Boa pergunta. Fica aí a questão. Você responde ou não. Então, beijo para quem quer beijo, abraço para quem quer abraço e até nosso próximo encontro. Espero que tenha gostado, entendido, amado, idolatrado, salve, salve. Até mais.